Em julho de 2015, a notícia do desaparecimento de Anna Bondareva, de 19 anos, espalhou-se pela região de Samara, na Rússia. Logo, não só a polícia, mas também centenas de voluntários vindos de assentamentos vizinhos procuravam pela estudante. Porém, o desfecho dessa história não foi nada do que todos esperavam. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo e quer saber o que aconteceu, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal, clicando no botão vermelho que está aí abaixo, escrito inscreva-se, e peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. E caso ele não notifique, eu peço que me siga lá no meu Instagram, que é o @chamalzinho, porque lá eu mesmo aviso quando tem vídeo novo. Então, se você não receber a notificação do YouTube, eu aviso por lá e você pode vir aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. E caso essa opção também não seja muito agradável para você, eu peço que considere as outras duas opções, que são os grupos do WhatsApp e do Telegram. Os links vão estar aí no comentário fixado. E agora, dados os recados, vamos pro caso. Anna Bondareva nasceu no ano de 1996, na cidade de Samara, na Rússia. Ela sempre foi linda, inteligente, participativa e vivia de bom humor. Seus pais se orgulhavam muito da filha, que começou a mostrar alguns talentos ainda no ensino fundamental. A menina sempre se esforçou para ser a melhor em tudo, e isso se aplicava tanto aos estudos quanto à sua vida. Os pais de Anna, pessoas bastante ricas e famosas na cidade, sentiam que a filha tinha um grande futuro pela frente. Eles aprovavam todos os esforços dela, apoiando-a em tudo, até naquilo que não deviam. Em primeiro lugar, a Anna parecia ser aquele tipo de pessoa que se interessa por seu completo oposto. Eu tô tentando descrever para vocês que ela era apaixonada em trombadinha. Ela não podia ver um homem sem futuro que se apaixonava por ele. A Anna primeiro namorou um vândalo qualquer que não foi citado nas fontes, e depois ela conheceu o Vlad Rogovich quando estava no ensino médio. Vlad era um jovem de 20 anos que não estudava nem trabalhava, mas estava envolvido em alguns negócios obscuros. Ele e Anna começaram a namorar no outono de 2014, quando a jovem havia acabado de ingressar em uma das universidades de Samara, escolhendo jornalismo como especialidade. A relação entre os jovens era complicada. Nas fotos eles pareciam um casal completamente feliz, mas na realidade as coisas não eram assim. De vez em quando aconteciam brigas entre eles e Vlad constantemente implorava por dinheiro a Anna. A garota parecia amá-lo sinceramente e não conseguia recusar. E, como seria descoberto mais tarde, ele gostava muito de jogar, gastando até o último centavo com isso. Gradualmente a Anna conseguiu perceber que aquele relacionamento era unilateral. Ela dava tudo o que tinha para seu amado, mas não recebia nada em troca. Ele não é a pessoa que me parecia no início do relacionamento. Às vezes ele age como se não me amasse e fica comigo só por causa do dinheiro, disse Anna a uma amiga. Os amigos e familiares dela haviam notado isso desde o início de seu relacionamento e constantemente diziam para Anna que o Vlad não era uma boa pessoa para ela se relacionar. Mesmo assim, ela parecia não notar e se recusava a terminar seu relacionamento. Talvez ela só fosse uma pessoa muito ocupada que não tinha tempo para perceber que estava numa relação ruim, porque na faculdade ela tinha muitas provas para fazer e quando ela finalmente fez as provas e foi aprovada em todas, ela começou a se envolver com política, ajudando na eleição de alguns deputados. Vlad, por sua vez, se sentiu ofendido por Anna ter deixado de dedicar o tempo a ele. Então convidou a namorada e seus amigos para se divertirem na casa de seus pais em Socksky Downs. Anna não sentiu nenhum entusiasmo por essa festa, mas mesmo assim concordou em ir. Sendo assim, na tarde do dia 22 de julho, ela e suas duas amigas, Olga Krupniakova e Arina Bazavod, foram para um povoado turístico não muito longe de Samara, onde Vlad e seu amigo Seva já as esperavam.
O início da festa não indicava que nada de ruim pudesse acontecer. Os jovens tinham entre 18 e 20 anos e estavam fazendo coisas comuns para pessoas de sua idade, né? Bebendo, comendo e se divertindo. Porém, quando começou a escurecer, eles entraram na residência e aí o clima começou a esquentar, porque o Vlad havia bebido muito e começou a dar em cima das duas amigas da Ana, que não gostou nem um pouco daquilo. Mas o Vlad disse que só estava brincando e pediu desculpas. E ela simplesmente aceitou as desculpas dele, provavelmente para encerrar a conversa. Mas mesmo assim, passou a noite inteira sem falar com ninguém. Então ela se fechou e ficou na dela sem nem falar com o Vlad nem com nenhuma das outras pessoas. Por volta das 4 horas da manhã, os jovens foram dormir no segundo andar da casa de campo. Todos, exceto a Ana. A jovem disse que queria ficar sentada sozinha por um tempo, mas logo se juntaria a eles. Vlad, Seva, Olga e Arina adormeceram rapidamente. Segundo eles, todos dormiram profundamente e não ouviram nenhum som suspeito à noite. Só Olga mais tarde se lembrou de como os degraus da escada que levava ao segundo andar rangeram à noite. Ela pensou que fosse Ana, mas por causa da escuridão, ela não conseguiu ver nada. Não consigo nem dizer com certeza se a pessoa estava subindo ou descendo. Aí tive certeza que Anya se levantou para ir para a cama, disse a Olga mais tarde. Já na manhã do dia 23 de julho, por volta das 9 horas da manhã, todos foram acordados pelo Vlad, que perguntou se alguém havia visto a Ana, e todos que estavam ali disseram que não. Meia hora depois, quando todos despertaram completamente, eles foram vasculhar a casa e o terreno e notaram que a Ana não estava em lugar nenhum e a bolsa com o celular dela estava na residência, indicando que ela saiu pretendendo voltar rapidamente. Mas quando deu por volta do meio-dia, ela ainda não havia retornado, então todos ficaram muito alarmados. Além disso, os pais da Ana começaram a ligar constantemente para o celular da filha, mas não conseguiam falar com ela. Então eles decidiram falar com os amigos e o namorado da filha. Os jovens não queriam alarmar o pai e a mãe de Ana, por isso contaram que ela tinha ido tomar sol no rio, tendo esquecido o telefone em casa. Enquanto isso, eles próprios foram em busca dela. Na noite de 23 de julho, Vlad, Seva, Olga e Arina caminharam por toda a comunidade. Foram às margens do rio e pela floresta próxima. E Ana não estava em lugar nenhum. Somente às 18 horas eles contaram aos pais dela sobre seu desaparecimento e eles, por sua vez, acionaram a polícia. Naquela mesma noite, foi lançada uma operação de busca em grande escala, com a participação de equipes de resgate, policiais e centenas de voluntários. Na manhã seguinte, mergulhadores se juntaram a eles e inspecionaram os corpos d'água próximos. As proximidades da propriedade e do rio Soque, para onde Ana supostamente teria ido, é uma área pantanosa, difícil, onde seria muito fácil dela se perder e acabar falecendo. Por isso, a busca por ela se concentrou naquela área em específico. Uma das pessoas que mais se empenhou na busca pela Ana foi o namorado dela, o Vlad. O jovem procurou incansavelmente por sua namorada junto com os demais. Ele pulou cercas de vizinhos, inspecionou porões, parou caminhões na rodovia. Ele estava à beira de um colapso quando pessoas o abordaram com perguntas. Ele estava muito preocupado, ainda mais preocupado que os pais de Anya, disse um dos amigos de Ana que participou de sua busca. Poucos duvidaram da sinceridade do Vlad. Ele não era a pessoa mais legal do mundo, mas ele aparentava sim estar muito preocupado com o sumiço de sua namorada. No entanto, no quarto dia de buscas, a polícia abriu um inquérito de assassinato, porque eles acreditavam que a Ana não seria mais encontrada com vida. E os principais suspeitos do caso eram as duas amigas dela, o amigo do Vlad e o próprio Vlad. A polícia lhes pediu que fizessem um teste de polígrafo, com o que eles concordaram imediatamente. Como resultado, os peritos não encontraram estranhezas nos depoimentos dos jovens. Apesar disso, alguns amigos de Ana olharam para Vlad com desconfiança, e um deles fez publicamente a seguinte pergunta no dia 27 de julho. Por que essas pesquisas? Talvez você apenas admita onde a enterrou. Como você ousa dizer aquilo? Se eu não a encontrar, irei até ela, respondeu o Vlad.
A busca por Ana terminou 6 dias depois, quando ela foi encontrada em uma área florestal a apenas 1 quilômetro da casa de campo. Como a autópsia mostrou posteriormente, a causa de sua morte foi asfixia. A notícia chocou a todos, inclusive o Vlad. Ao chegar ao local, ele caiu no chão e ficou histérico. O jovem rolou na grama, bateu no chão com as mãos e uivou como um animal ferido. Ele não se acalmou nem mesmo depois que a polícia o levantou e o colocou no carro para levá-lo para interrogatório. Essa atuação não teve nenhum efeito sobre os policiais, pois naquela época eles já sabiam que havia sido o Vlad e mais ninguém que cometeu aquele crime terrível. Mas como os policiais tinham tanta certeza de que aquele jovem que estava desesperado pela perda de sua namorada havia cometido aquele crime? Os policiais chegaram a essa conclusão porque no dia anterior eles haviam visto as filmagens das câmeras de segurança que mostravam justamente o Vlad e a Ana. Na filmagem feita em 23 de julho de 2015 por volta das 7 horas da manhã, Ana e Vlad caminharam tranquilamente em direção à floresta e após 1 hora ele retornou sozinho. A princípio, Vlad se recusou a admitir o crime, mas quando lhe mostraram o vídeo, ele de repente murchou e disse: "Levantamos mais cedo que todo mundo e fomos dar um passeio. Lá próximo ao cinturão da floresta, Anya me disse que queria terminar. Fiquei com raiva e disse que faria algo ruim para mim ou para ela. Ela respondeu rindo: Bem, vamos, mostre que tipo de homem você é. Essas palavras fizeram com que algo desse errado na minha cabeça. Eu não conseguia me controlar. Nem todos acreditaram que Vlad cometeu o crime só por estar apaixonado, principalmente porque um anel caro de diamantes desapareceu do dedo de Ana. Como foi descoberto mais tarde, Vlad o roubou, ou talvez tivesse pego só como um troféu. É verdade que no tribunal ele contou uma versão mais sentimental do que aconteceu, dizendo o seguinte: "Ela era muito querida para mim. O anel é uma memória dela." O promotor e os pais da Ana queriam que o Vlad pegasse a pena máxima, que nesse caso seria 15 anos de prisão. No entanto, o tribunal o condenou a 10 anos de prisão e ao pagamento de uma multa de 600 mil rublos para a família da vítima, que dá mais ou menos 40 mil reais. Para a revolta de todos, após cumprir 2/3 da pena, em agosto de 2022, Vlad pediu liberdade condicional anexando atestado de bom comportamento e informações sobre o pagamento da maior parte da indenização moral para a família da vítima, já que na prisão ele trabalhou como lavador de pratos. Seu pedido foi recusado, mas 1 ano depois ele conseguiu. Dessa vez, seu pedido foi atendido, então após cumprir 8 anos de prisão, o homem foi libertado. Poucos meses depois de sua libertação, Vlad conheceu uma garota e foi morar com ela em São Petersburgo. Mas ele não ficou lá por muito tempo e no final de 2023 voltou para Samara. Depois de ter sido liberto, o Vlad parou de pagar a indenização para a família da Ana e eles exigiram que o valor de 144 mil rublos, que era o que faltava, fosse pago. Eles exigiram isso no tribunal e eles conseguiram que as contas do Vlad fossem congeladas até todo o valor que ele devia ser pago. Atualmente ninguém sabe o que Vlad anda fazendo. Segundo algumas fontes, o homem está novamente envolvido em atividades ilegais. Mas se isso é verdade ou não, não dá para saber. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e jamais o que acontece. Se você gostou, peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Também comente o que você achou dessa história, comente o que você achou da sentença e do trabalho da polícia em si, que eu achei que a polícia trabalhou muito rápido e foi bastante eficaz. No entanto, no tribunal acabou que a sentença foi muito leve, né? A pena máxima seria 15 anos e ele pegou 10. Então, na minha opinião, a pena foi muito leve para o crime cometido. Mas eu quero saber também a opinião de vocês, então deixe ela aí nos comentários. Por hoje é só, até a próxima e tchau!